Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, como vai, Gê? Eric, bem-vindos. Olá, Célia Lopes, Vinícius, Máxima Performance. Máxima Performance é a empresa da Simone, do Hector, parceiros dessa noite aqui que vão falar com a gente, conversar um pouquinho. Boa noite, Graça. Vamos lá. Com o casal, também trabalham juntos aí, com desenvolvimento humano, qualidade de vida. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com vocês. Igualmente, nós agradecemos esse convite, essa parceria. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Como tá aí o tempo aí no sul? Tá frio já? Tá bastante frio? Ainda não. Ainda não. Tivemos vários dias de calor e agora está úmido, está quente e úmido, ainda não chegou o frio. Ah, tá chegando. Gente, Tá. boa noite. Tá entrando na nossa live a Priscila. A gente tem aí bastante gente entrando, Rubem. Então, o Sérgio, o G. Então, hoje, essa noite, a gente quer conversar um pouco sobre essa nova realidade, né? Convidei a minha amiga, junto com o seu marido, para a gente conversar um pouquinho, porque eu achei muito interessante, Simone, o trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Inclusive os textos que você escreveu nesse período de pandemia. Sim. A Simone é psicóloga, né? Eu queria que vocês se um pouquinho, mas assim, eles são psicólogos, o casal eles já trabalham com desenvolvimento humano há um tempo, especialistas em biofeedback, também tem um trabalho em qualidade de vida. E textos que vocês escrevem, né? Essa nova realidade, o novo normal. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode trazer essa discussão para os nossos amigos, nossos seguidores, também pensarem como é que todas essas mudanças, esses valores, esse comportamento, como que tudo isso pode impactar aí na nossa vida, no nosso dia a dia e nos nossos negócios também, né? Sim. Como que vocês têm percebido essa mudança e como que isso tem impactado aí a vida e o negócio de vocês, para a gente começar? Então, digamos que tem bastante conteúdo para a gente conversar sobre essas ideias. Mas, assim, apresentar um pouquinho mais a gente, como a Helena disse, nós somos psicólogos e nós trabalhamos há 24 anos ajudando as pessoas a desenvolver o seu potencial, mas sempre buscando a qualidade de vida. Então, depois que a gente foi trabalhar muito com esse tema, nós vimos que não existe uma melhor performance sem saúde e sem qualidade de vida. E, infelizmente, ainda, e a gente espera que isso mude agora, não é, Helena, com essa mudança que está acontecendo, que essa mentalidade ela mude e que as pessoas entendam que a produtividade, o desenvolvimento, ele só vai chegar com qualidade de vida, com autocuidado. Porque agora nós tivemos que fazer uma mudança radical em termos de autocuidado. Nós tivemos que aprender a lavar as mãos, a usar máscara, a lembrar que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, da nossa imunidade, que o exercício físico e o exercício físico que é importante, agora nós estamos um pouco restritos de movimentos para fazê-los, e nós não valorizávamos, talvez, quando a gente podia fazer. Então, o que eu vejo e eu espero é que agora, essa oportunidade que nós estamos tendo de poder nos cuidar mais, que mude o paradigma tanto em termos individuais quanto coletivos. As próprias empresas também passem a pensar mais em termos de produtividade a partir da saúde e da qualidade de vida. E não apenas na questão do resultado e do lucro. Isso, eu acho que é um tempo de rever valores, de rever prioridades. E acredito também, né, que as prioridades mudam, né? E a gente tem visto isso na maneira como as
pessoas se comportam, na maneira como estão consumindo, na essência daquilo que a gente entende, as pessoas entendem como essencial, né? Como importante. Mas eu tenho visto também, até gostaria de ouvir do Hector também a opinião dele, mas eu tenho visto também, assim, muitas pessoas discutindo isso. Será que realmente é uma mudança concreta? É uma mudança de comportamento, de valores, realmente estrutural? Ou isso é momentâneo? Será que pós-pandemia a gente realmente vai ter um cenário de mudança dentro desse comportamento ou volta a ser tudo como era antes? Então, o novo normal vale até onde e até quando, né? Eu queria discutir um pouco sobre a opinião, também ouvir a opinião de vocês com relação a isso. E para aqueles que estão chegando, Gustavo, Luiane, Silvia, querida, a gente fez uma live super gostosa ontem também. Todos bem-vindos. Mais uma vez, para quem não sabe, a gente vai falar sobre novas realidades, o novo normal, como lidar com tudo isso. Deixem aqui seus comentários e suas perguntas a respeito do assunto. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, Helena, é uma interessante pergunta e até bem provocativa, porque na realidade essa oportunidade, digamos assim, porque a gente pode enxergar qualquer crise como uma oportunidade, que seria a melhor maneira de enxergar uma situação, correto? Enxergar essa crise como essa oportunidade e esse contexto que nos fez ficar, digamos assim, com mais tempo, entre aspas, um certo recolhimento, ou seja, mais oportunidades da gente poder pensar sobre coisas, poder refletir sobre coisas. Então, muito disso da continuidade ou não desse novo comportamento, dessas novas, digamos assim, formas de lidar com as coisas, elas vão estar diretamente ligadas a quanto que a gente vai aproveitar esse momento de reflexão que essa situação está nos dando, né? Então, uma das coisas que a gente vê muito no nosso trabalho, quando as pessoas começam quando a gente faz os treinos, né, de atenção, de relaxamento, visando que a pessoa possa ter melhor performance, a gente nota que uma das primeiras coisas que elas adquirem é maior autopercepção e autoconsciência. Coisas que são muito necessárias nesse momento. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande, única, não digo única, mas muito boa, da gente poder desenvolver ou aprofundar essa capacidade de reflexão. Então, se a gente conseguir aproveitar essa capacidade, as chances da gente adquirir essas novas mudanças e elas se permanecerem são maiores. Mas tem coisas que não tem, digamos assim, não tem dúvida que vai haver mudança. Por exemplo, na forma das pessoas lidarem com o trabalho. O trabalho remoto, ele já conquistou um espaço e ele, pós-pandemia, ele vai continuar. Porque as pessoas... Isso era uma mudança, vamos supor, que já estava prevista em um certo futuro, mas ela foi meio que antecipada ou empurrada para o momento agora, em função da situação. Mas é algo que já vinha, no futuro próximo, se tornar um pouco mais realidade. Então, o que aconteceu? A tecnologia, as empresas tiveram que dar uma corrida nisso para possibilitar infraestrutura, possibilitar trabalho remoto que não perdesse a qualidade, enfim, tudo isso acelerou. E isso vai ficar para depois. Então, essa parte já está, digamos assim, já faz parte, ela já vai permanecer mais. A questão toda que a gente está colocando agora é essa parte íntima, essa parte de reflexão, de um ganho meu como pessoa, de enxergar as coisas um pouco diferente, ela vai permanecer, mas na proporção do quanto que a gente vai conseguir aproveitar esse momento agora. Então, o Hector começou a falar da questão da autoconsciência. Então, a autoconsciência, ela é uma questão bem individual. A pessoa realmente estar disposta a enxergar a realidade dela agora e o que ela quer mudar. Mas aí também tem a questão da atenção, Helena, que a gente já vinha com um problema de atenção geral. As pessoas estavam sem foco.
E agora a gente está tendo essa oportunidade de retomar o foco. E não vai existir uma aprendizagem, novas conexões cerebrais que está relacionado com neuroplasticidade se nós não retomarmos o foco, sem atenção. E agora a gente pode, então, recuperar a atenção naquilo que nós queremos mudar. E nós podemos pensar, né? E aí você perguntou sobre a questão daquilo que a gente vem escrevendo e desse período, né? Então, houveram algumas campanhas de, algumas pessoas cantam, outras tocam, outras, né, têm outros talentos. Eu pensei, eu não tenho talento artístico nenhum, o que que eu vou fazer para colaborar com este momento? E aí eu pensei justamente nisso, né? As mudanças que eu gostaria que acontecessem e como que eu poderia contribuir com isso. Então, eu vou me inspirando e tentando ajudar as pessoas a pensar nisso, porque essa autoconsciência ela pode se dar através da leitura também. A atenção, eu chamar a atenção das pessoas para um tema que pode ser importante para que nós mantenhamos essas mudanças depois. Então, o que a gente viu, assim, outra atividade que a gente fez nesse período é que nós lançamos um desafio, e para quem já está aqui nos ouvindo, né, depois procura ficar com o nosso contato, se quiser participar do próximo, que a gente já vai fazer nas próximas semanas. Nós lançamos um desafio numa outra live que nós fizemos, e o que mais apareceu ali foi justamente a dificuldade de manter o foco. Foi uma das dificuldades principais das pessoas, porque nós estamos num momento muito difícil. E quando a gente está nesse momento difícil, como uma pandemia que nunca nós vivemos antes, vai ser muito difícil o nosso cérebro ficar tranquilo para prestar atenção. Então, nós precisamos de técnica, né, de estratégia para conseguir regular essa atenção e realmente fazer essa mudança. E aí eu vejo que se as empresas elas têm como fazer algumas dessas técnicas, algumas dessas estratégias remotamente com seus funcionários. E então, se nós conseguirmos fazer isso, nós podemos sim levar essas mudanças adiante. Certo, como um processo que fica condicionado, né, para nós, algo que tem que ser fixado através da repetição, né? A repetição de novos hábitos, desses estados mentais. Pegando esse gancho que a Simone citou, esse desafio que ela falou, né? Só descrevendo um pouco melhor esse desafio, ele foi o seguinte: a gente promoveu fez uma proposta das pessoas praticarem um exercício de respiração por pelo menos 10 dias consecutivos, onde a gente poderia monitorar o estado de humor dela antes e depois daquele exercício de respiração, para a gente ter uma ideia de evolução, do quanto que, para a pessoa aumentar sua autopercepção e automaticamente a sua autoconsciência sobre processos mentais, sua própria fisiologia. Então, a pessoa preenchia um formulário avaliando o estado de humor naquele momento, fazia o treino da respiração, e depois vocês vão poder ver no nosso perfil no Instagram, no nosso canal do IGTV, tem os vídeos que a gente usou para o pessoal fazer a respiração. Então, são vídeos com uma paisagem, com uma música e com um que a gente chama de um pacer, que é um guia visual para a pessoa poder seguir um ritmo de respiração regular. Então, essa era a técnica proposta. Então, fazer uma avaliação, fazer o exercício e uma avaliação pós. E a gente continuava monitorando e coletando esses dados, e a gente via que, por exemplo, as pessoas colocavam lá, meu nível de ansiedade estava muito alto, irritabilidade, desatenção, fazia a prática da respiração, na avaliação, logo após a prática, tudo aquilo já caía para um patamar muito bom, muito aceitável. Então, é bem notório, até a gente depois pode compartilhar o gráfico, os resultados da pesquisa, né? Mas era muito notória a mudança. Mas o interessante, só para complementar, é que além dessa mudança antes e depois do treino, naquele momento, ao longo do tempo, ao longo da semana, as pessoas começavam a pontuar menor aquelas coisas que no início eram altas. Por exemplo, o nível de ansiedade da pessoa no primeiro dia era 4, lá pelo terceiro ou quarto dia aquilo já abaixava para 2. Por quê? Porque a repetição, daí o que tu falaste da questão da repetição,
a repetição daquela prática regular da respiração fez com que ela começasse a atingir um equilíbrio, uma homeostase interna, e com isso a percepção dela dos fatores externos estressores começou a ficar mais nivelado. Então, isso é uma coisa muito legal, porque é uma forma da gente objetivar ou comprovar que uma prática regular de uma coisa simples, teoricamente simples, que é um exercício de respiração, ela tem um efeito muito eficaz e duradouro se a pessoa adquire aquele hábito. Então, tu colocaste muito bem a questão da repetição, que é muito importante enfim, em qualquer hábito que a gente for adquirir ou se interessar por desenvolver. Sim, que legal. Muito interessante essa pesquisa que vocês fizeram. Gostaria, sim, que a gente pudesse compartilhar isso de alguma maneira, deixar algum acesso, né, para os nossos seguidores também pesquisarem e lerem essa pesquisa. Mas como é importante, né? Eu acho que já existia um movimento muito grande em prol desse tipo de hábito mental, né? De, mindfulness, né? Que é atenção plena, atenção e perceber seu corpo. Já há algum tempo vem esse movimento, mas eu acho que nunca foi tão importante como agora a gente se dar conta o quanto a gente estava realmente fora de nós, né? Quanto a gente esteve fora, né, de nós e esteve longe das outras pessoas, apesar de trabalhar juntos, apesar de estar em família, apesar de estar, né, num jantar com os amigos, mas o quanto a gente realmente estava conectado com as pessoas e o quanto que a gente tinha essa conexão com a gente mesmo. Então, acho que esse eu vejo que é um dos principais aprendizados e ganhos, digamos assim, né, de um cenário de tamanha dificuldade, né, que a gente tem dores e perdas, mas a gente tem a oportunidade também de crescer muito, né, com tudo isso que tem acontecido. Hoje eu escrevi brevemente um texto no Instagram, né, que esse momento, o momento da crise, é um momento de observação, é quase um momento onde a gente pode voltar ao marco zero, olhar daqui, né, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente se perdeu, né, nesse trajeto. Tem que poder voltar, né? Como que a gente vai usar dessas aprendizagens para realmente a gente ser melhor no futuro, né? E para trazer uma melhoria não só para nós individualmente, mas como sistema. E foco e atenção, eu acredito que seja um dos pontos iniciais, né? Para que a gente possa ter esse momento de reflexão, é essencial esse tipo de foco e atenção, realmente. Eu sempre tive muita curiosidade, aproveitando que a gente está aqui nesse papo, mas eu sempre falei, eu tenho que perguntar para a Simone também, assim como eu, nós somos estudantes aí, né, apaixonados por neurociência, e estudamos juntos, inclusive, na Santa Casa, somos amigas de turma de Santa Casa, né, da pós de neurociência. E eu sempre quis saber um pouco melhor sobre como é esse trabalho de biofeedback que vocês realizam. Assim, se você puder explicar para a gente entender de simples o que é exatamente esse trabalho que vocês fazem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o biofeedback, então. Que, na verdade, antes de eu me tornar psicólogo, eu venho da área das exatas, eu fiz análise de sistemas na área de informática. Então, tecnologia sempre foi uma coisa que me chamou muito e eu sempre utilizei e eu uso até hoje. Quando eu fiz psicologia, acabei juntando essas duas áreas, então a parte tecnológica ou de inovação, ela me chama muito a atenção. Então, no nosso trabalho, na nossa clínica, como a gente trabalha com a questão de performance, a gente sempre levou em conta esse tipo de recursos inovadores, que aqui não é muito utilizado, mas largamente utilizado fora daqui. Então, biofeedback é uma técnica que promove a autorregulação do indivíduo. Mas como que isso acontece? Então, o biofeedback, por si só, a palavra, ela é composta do bio, que é a parte biológica, e o feedback, que é a medição de indicadores fisiológicos que me dizem algo sobre mim. Do tipo, por exemplo, um eletrodo que mede a tensão muscular. Tá? Muitas vezes a gente não tem, digamos assim, muita noção
quando a gente está tenso, está contraído, a gente só se dá conta quando a coisa já virou um torcicolo, uma dor crônica ou coisa assim. Mas quando a gente coloca um eletrodo que é muito sensível e a gente coloca a pessoa ver num gráfico o quanto que aquele musculatura está contraindo ou não, ela começa a ter mais autopercepção e um senso direto, ou seja, o feedback eu estou enxergando o que está acontecendo dentro de mim. É. Então, esse feedback visual faz com que a pessoa tenha a chance dela, opa, me dei conta que eu estou contraindo, eu vou relaxar. Então, digamos assim, essa informação em tempo real de coisas internas nossas é o foco do biofeedback. Então, ele apresenta e a gente treina com algum objetivo. Por exemplo, esse aqui poderia ser um objetivo de treinar para a pessoa aprender ao menor sinal de contração, ela se dar conta e já começar a relaxar ou não deixar a coisa acontecer mais. Mas existem vários tipos de biosinais que a gente fala, né? Então, pode ser esse tipo, pode ser batimento cardíaco, que é o que a gente usa muito na questão da respiração, pode ser de ondas cerebrais, que daí já tem um outro nome, que seria neurofeedback, que é uma coisa bem mais específica, mas o princípio é o mesmo, é leitura de coisas internas que nos, digamos assim, que tem correlação com estados mentais e alguma atividade que faz com que eu tome conhecimento e a partir disso eu consiga modular, me autorregular. Então, esse é o princípio básico do biofeedback. Porque no neurofeedback e no biofeedback, Helena, podem ter joguinhos. Que esses joguinhos eles só vão funcionar se a pessoa estiver alcançando aquele estado de atenção ou de tranquilidade que nós estamos buscando. Então, a pessoa tem. O joguinho só vai funcionar se a pessoa estiver alcançando esse estado psicofisiológico desejado. Né? Então, esse é o feedback. É o feedback que a pessoa recebe e ela é reforçada a fazer certo para, digamos assim, ser premiada. Então, quanto mais eu consigo me tranquilizar, mais eu recebo premiação ali naquele atividade visual, que pode ser um joguinho. Então, esse é o que a gente chama de um reforço positivo e isso gera um condicionamento. Condicionamento no sentido de a pessoa começa a produzir cada vez mais a resposta adequada ou que a gente quer que a pessoa produza. E o que acontece? Uma autopercepção treinada, né? A partir dessa experiência, talvez a pessoa fique mais atenta aos sinais do seu corpo. Eu li uma vez sobre inteligência somática, né? Que é essa inteligência que a gente pode desenvolver de perceber esses sinais. Que interessante o trabalho de vocês. Fantástico. Realmente. E olha só, tu falasse da inteligência somática, né? Vamos supor, na autopercepção fisiológica da pessoa, dela se perceber como na parte fisiológica, a gente também tem a questão dela perceber os próprios pensamentos e estados mentais. Então, aí a gente vê que esse tipo de prática ela é muito valiosa para desenvolver ou potencializar uma coisa que a gente chama de metacognição, que seria a capacidade ou habilidade que nós temos de pensar sobre os próprios processos cognitivos, pensar sobre os próprios pensamentos. E essa digamos assim, é a base para a gente poder ter capacidade de reflexão, capacidade de análise, capacidade de enxergar algo, pensar algo, decidir sobre algo, porque eu estou tendo um processo metacognitivo, eu estou ciente do que está acontecendo e eu estou me autorregulando. Então, um dos primeiros ganhos da técnica de biofeedback aumenta a autoconsciência e, consequentemente, aumenta a capacidade de metacognição da pessoa. Isso que a gente vê, Helena, que é um dos grandes problemas que está acontecendo agora. As pessoas vinham num automatismo, numa robotização, elas não paravam para pensar. Isso que o Hector está falando de o pensar sobre o pensar, perceber o seu corpo,
como tu disseste, né? As pessoas não faziam este exercício, elas estavam adoecendo, estavam tendo muitos problemas de saúde e não estavam se dando por conta. E agora, neste período, como elas não têm esse histórico, o que está acontecendo? Aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, vários outros transtornos vão acontecendo, os transtornos do sono são diversos também, entende? Então, as pessoas elas não se conheciam. E, de repente, do dia para a noite tiveram que conviver consigo e com mais alguém dentro de casa, que não sabemos se era conhecido ou não a essas alturas. Então, não que não é, Simone? Muitos descobriram que não. Pois não é. Próprios vizinhos de casa, de quarto, etc. Exatamente. Então, esse distanciamento do seu eu e do outro, agora ele teve que ser simplesmente diminuído, né? Eu sou obrigada a olhar para mim, eu sou obrigada a olhar para quem convive comigo, e qual é o que eu percebo disso? Entende? E essa, assim, ó, essa maturidade, o ter condições, a coragem de poder olhar para aquilo que nós estamos enxergando em nós e no outro, não é algo muito fácil de se conquistar. E é essa a nossa preocupação, porque o índice das doenças afetivas está aumentando, as pessoas estão aumentando o uso de álcool, outras substâncias. Então, a gente está aqui para poder dizer para as pessoas que existe uma alternativa que é barata, que não tem custo nenhum, que é a respiração diafragmática, que as pessoas podem fazer em casa, que elas podem fazer conosco nesse desafio que a gente vai lançar, elas podem fazer sozinhas se elas quiserem. Utilizando alguns vídeos, o Hector fez vários vídeos aproveitando as inteligências de informática que ele tem. Ele fez vários videozinhos com vários temas para as pessoas aproveitarem, porque eu vejo assim por mim. Eu já tinha o hábito de fazer a respiração, porque nós já trabalhamos com isso há muito tempo, então eu já faço há bastante tempo. Mas quando lançamos o desafio, que foi no início de abril, eu também entrei junto com o grupo para fazer. E assim, ó, só o fato de ter um grupo, eu gosto de fazer de manhã cedo. A primeira coisa que eu faço é de manhã cedo. Por que eu prefiro fazer de manhã cedo? Porque eu acho que a gente já sai para começar o dia em equilíbrio. Porque a respiração diafragmática é aquela técnica que vai fazer com que a gente saia do sistema de luta e fuga, de reação, também saia do relaxamento excessivo e a gente fique no equilíbrio, mais preparado para agir e para relaxar. Então, eu prefiro fazer de manhã cedo, a primeira coisa. Só que, claro, né, como uma pessoa normal, com a pandemia, eu acordava de manhã, o que eu ia fazer? Eu ia olhar as notícias. Qual era o tamanho do drama que o planeta estava vivendo? Então, com o desafio lançado, eu me comprometi com o grupo de fazer a respiração, mesmo que eu já fizesse. O fato de eu saber que tinham pessoas que também iam fazer e que eu tinha que estar ali, eu consegui ter foco. E a primeira coisa que eu fazia era sim a respiração, e eu não desviava o meu foco para ver as notícias do tamanho do drama do mundo. E desde que nós fizemos isso, eu percebi que pronto, eu já não faço mais, eu já não vou mais olhar as notícias antes de qualquer coisa, antes da respiração. E também percebi que durante as práticas que a gente estava fazendo com o grupo, não só reduzia o estresse e a ansiedade, mas eu já sentia também assim as emoções gratificantes. Eu sentia esperança, eu sentia gratidão. Então, até para quem já tem uma prática, essa questão da gente se ajudar, da gente se unir, fazer coisas juntos, isso também faz muita diferença nesse momento agora. Uma coisa importante também desse desafio em grupo é que é muito assim, sempre é difícil adquirir algo novo, um hábito novo, qualquer coisa que seja novo, o nosso cérebro tende a querer se esquivar porque vai demandar energia, vai demandar recursos, né? Então, quando a gente tem, vamos supor, alguém que diz, olha, vamos lá, pessoal, hoje vamos fazer, a gente criou um grupo no WhatsApp para comunicar coisas, para verificar quantos tinham feito, daí se alguém não tinha feito, a gente reforçava para a pessoa continuar fazendo. Então,
esse tipo de interação ajuda a pessoa a colocar aquela disciplina que é difícil colocar no dia a dia. Então, até no gráfico que eu vou passar para ti depois, se a gente quiser compartilhar, foi interessante que houve um crescimento, digamos assim, das pessoas praticando nos primeiros dias e depois começou a decrescer e era proporcional ao nível de interação ou de, digamos assim, lembretes ou incentivos que a gente conseguia dar. Então, isso demonstra o quê? Que é difícil a gente, por nossa conta, né, sozinhos, tentar ter disciplina em alguma coisa, um hábito novo, alguma coisa que a gente gostaria de começar a colocar no dia a dia. Por Muito isso bom, que a gente está muito, é verdade. a gente está Então, muito, isso, a gente está muito focado em não só, vamos por ensinar técnica, mas incentivar que a pessoa rompa aquela barreira das X repetições que vão dar condição para ela daquilo se tornar alguma coisa já mais natural para ela. Então, até a gente estava conversando, o evento anterior a gente fez um desafio de 10 dias. Agora a gente já vai mudar, vamos fazer um desafio de 15 dias, para que a coisa fique um pouco mais. As pessoas tenham mais chance de levar isso mais adiante. certo. Sim, que fantástico esse trabalho. Eu acredito que a gente reconhecer, e eu acho que esse é um momento apropriado, né, para a gente reconhecer que a gente tem ferramentas que são tão acessíveis para todos, não é algo que a gente tenha que pagar por isso, então eu tenho como treinar isso em casa mesmo, no tempo que eu tenho disponível, né? São recursos mentais, né? E que o nosso cérebro realmente nos proporciona, recursos que a gente tem aí à disposição todos os dias. Então, como treinar a respiração é um deles, né? Treinar o foco e a atenção. E é fantástico como tudo isso funciona. E vocês falaram sobre como isso se reflete, inclusive, né, nos nossos pensamentos, né, na qualidade dos pensamentos. E eu venho estudando isso sobre a qualidade dos pensamentos há um bom tempo. E eu vi uma pesquisa muito interessante de Harvard que os pesquisadores enviavam algumas perguntas através de um aplicativo para cerca de 2.500 pessoas para saber o que elas estavam fazendo naquele momento, né? Então, assim, Uhum. você está realmente focado em alguma atividade, ou você está lendo, ou você está focado em algum pensamento específico, você está aí mesmo com você, Uhum. ou a sua mente está passeando, né? E aí, esses pesquisadores recolheram essas respostas e descobriram que quanto mais a nossa mente está divagando, né? Está fora, passeando e pensando em muitas coisas aleatórias e externas, mais senso de insatisfação e felicidade nós sentimos. Então, Sim. de novo, o que a Simone falou lá no começo, a gente volta à questão do foco, trazer a atenção para nós de novo, né? Se a gente deixa esses pensamentos viajarem, realmente perde esse foco, essa percepção. Então, a nossa mente ela é muito treinada, condicionada para realmente desfocar, né? A gente precisa Divulgar. tem que treinar essa capacidade de trazer o foco de volta, porque mesmo, e inclusive essa pesquisa revelou que mesmo quando você está diante de uma atividade focada, interessante, não necessariamente era uma atividade desinteressante, as pessoas tinham a tendência a desviar os pensamentos e saírem fora Sim. do foco da atividade principal. Então, isso tem muito a ver também com essa questão que eu estou estudando sobre a criatividade, né, e tudo mais, como que você focar em atividades criativas, em resolução de problemas, ou focar em assuntos e naquilo que você deseja construir, né, porque a nossa mente vai para tão longe e para coisas e pensamentos diversos e principalmente negativos. E aí é muito interessante perceber, porque quando como nós somos projetados para sobrevivência, digamos assim, né? Uhum. O nosso cérebro é projetado Uhum. para proteger, Sim. é muito fácil o nosso cérebro rastrear por pensamentos negativos
para nos proteger de ameaças possíveis, perigos. E aí, então, é fantástico você entender que essa é uma tendência natural. E aquilo que você está pensando, que traz percepções de ameaça, de perigo, nem sempre é real. E que o medo, muitas vezes, é uma ilusão que o seu cérebro cria. Então, é necessário ter ferramentas e aprender ferramentas, e principalmente vocês que têm essas ferramentas e recursos, até tecnológicos, que podem ajudar as pessoas, podem nos ajudar a trazer de volta essa consciência. Porque se a gente deixar, o condicionamento vai levar a gente para os caminhos onde a gente não quer, né? A gente não deseja esses pensamentos, não deseja construir essas coisas que a gente está pensando, não deseja, né, ficar... Não são produtivas para nós, né? Não nos serve, né? Não gera algo útil para a gente, né? E assim, Helena, tudo isso que tu está falando agora, né, com as pessoas trabalhando em casa, muitos com filhos, né, tudo revirado de cabeça para baixo, a questão da atenção fica muito difícil da pessoa prestar atenção, né? Que nem eu escrevi outro dia, o cheiro de comida que não tinha junto com o trabalho, que agora a pessoa tem que cuidar do almoço enquanto está fazendo o seu trabalho, enquanto o chefe está ligando. Então, são muitos estímulos que as pessoas não tinham antes. Então, já era difícil manter a atenção. Agora, sob estresse e ainda com todos esses outros elementos, o problema da atenção, ele pode piorar até o estresse. Por quê? Manter a atenção exige energia, exige glicose. E se a gente gasta muito dessa energia, a gente precisa saber como repô-la, né? Onde é que nós vamos buscar este combustível que nós precisamos? E aí tem a questão da alimentação, tem a questão da respiração, mas isso que tu estava colocando da pausa, né? Mesmo quando o cérebro está parado, o que ele está fazendo? Nós temos pausas criativas. Assistir um bom filme, tentar ler um livro, uma ideia diferente, fazer fotos pela janela, como muitas pessoas fizeram, né? Para quem... né, Simone? Isso. Novo normal, janela é o novo normal. Achei muito interessante. Eu queria que você comentasse até alguns temas que você trouxe sobre o novo normal. Eu vi empatia ao novo normal, isso a gente vê mais claramente. Você falou janela é o novo normal, né? Respeitamento é o novo normal. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esses artigos aí. Então, Helena, eu tenho escolhido assim dentro daquilo que me causa uma certa curiosidade, né? Eu penso assim, por exemplo, eu acho que as pessoas estão com muitas perguntas. Então, eu pensei em escrever sobre o questionamento. Questionar agora é normal. Mas a questão é que tem o questionamento, que é um produto, como tu colocaste antes, né? É um produto da nossa ansiedade, né? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou perder alguém? Será que eu vou ter emprego? O questionamento que nos leva a um círculo patológico e que só vai aumentar a ansiedade. E existe um questionamento que pode ser gerado pela curiosidade, que foi o que eu me fiz, né? Por exemplo, como é que eu posso ajudar agora, no meio de tudo isso que está acontecendo? E com isso eu posso resgatar o meu propósito, eu posso me sentir mais útil. Então, nesses períodos vagos, né, que tu estavas colocando, a minha cabeça fica pensando, o que eu vou ter que escrever para amanhã, o que eu preciso pesquisar, o que é que as pessoas, o que pode ser interessante para as pessoas ouvirem, né? Então, eu estou tentando, para manter a atenção das pessoas, que é a questão da atenção, de que já era antes muito difícil a gente disputar a atenção, né, com os leitores, com as pessoas nas redes sociais, tentar escrever algo que não seja o óbvio, para manter essa curiosidade, esse interesse e ajudar nessa mudança de pensamento. Porque se o novo normal nos exige novos conceitos, novas ideias, então eu preciso ajudar a desfazer velhos conceitos. E quem quiser me dar sugestão, eu estou aceitando. Helena, eu queria pegar um outro item para não deixar ele passar, que é a questão que já não é uma novidade, mas assim,
essa questão de ser multitarefa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso já é algo do nosso tempo e que, digamos assim, não é algo de agora dessa situação, isso já vem de algum tempo. E a gente sabe que a gente ter atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, que seria a questão de ser multitarefa, ela não é, ela é menos eficiente do que fazer cada coisa com sua atenção dedicada naquilo. Então, uma coisa que a gente nota, que a gente sempre notou nos nossos clientes, que são alunos pré-vestibulandos de medicina, é que, ou qualquer outra pessoa que fez os treinamentos, digamos assim, o fôlego da atenção é muito curta, do tipo 5 minutos, 10 minutos assistindo, prestando atenção numa coisa, é muito tempo. Então a pessoa já, o cérebro ele começa a buscar outras coisas, ele se desvia e o nosso foco ele fica muito alterado. Então, com o treinamento, daí que a gente sempre reforça a questão do treinamento. Quando a gente faz um treino de respiração repetido, onde o foco da atenção é na parte fisiológica, na parte física, na respiração em si, o foco é único, a pessoa está desenvolvendo e treinando o poder de atenção de foco único. E ela vai aumentando progressivamente o fôlego de manter a atenção em algo específico. Então, no início do experimento, por exemplo, as pessoas quando vão começar a fazer as primeiras vezes a respiração, ela vai fazer um pouquinho a respiração e pum, o pensamento já foi para outro lugar. Mas aí, digamos assim, aquele pacer, aquele guia visual da respiração, vai fazer com que ela retome aquele ritmo. E ela vai se deparar com isso inúmeras vezes. Mas quanto mais ela repetir, ela vai acostumando, ela vai aumentando o seu fôlego, ou seja, o tempo de atenção sustentada que ela vai conseguir. Isso digamos assim, é primordial para a gente poder ter o que a semana estava falando antes, condição de ter um foco único numa coisa que eu possa prestar atenção, que eu possa fazer direito, fazer certo, fazer da melhor maneira, do que, contrário a isso, é essa mundaréu de informações, um monte de coisas, que nos tira o foco e nos tira a nossa, digamos assim, melhor performance, né? Então, esse treino repetido tem essa função também, que a gente nota que a pessoa começa a aumentar o tempo, o fôlego do seu foco. Então, desculpa, justamente esse condicionamento de perder o foco a todo momento e não conseguir, muitas vezes, ter uma performance, uma produtividade excelente, é o que traz o senso de insatisfação, né? Muitas vezes a pessoa está insatisfeita, está exausta, porque ela passa o dia todo e percebe que ela não consegue, né? Nem mesmo terminar aquela tarefa que ela propôs a terminar, justamente por causa dessa facilidade, né, de desfocar, né, das tarefas principais. Então, acredito que seja um treino essencial para aumentar a produtividade, né, além de trazer com certeza de volta e essa regulação, né? Então, muito interessante. Olha, a gente tem bastante gente visitando a nossa live hoje, a Laura, a Priscila, a Alana comentou que já fez treinos de neurofeedback, que está com saudade desses treinos, acho que ela conhece. A Juliana, beijo, Alana. A Isabela, Alana, foco no aqui e no agora, aprendi com vocês, olha que legal. Vários feedbacks interessantes já aqui, a partir dessa live, muito legal. E eu realmente acho que a gente tem muito para contribuir. Vocês têm uma super experiência. Acredito que, inclusive, a gente vai ter aí outras oportunidades para conversar ainda mais. Porque estamos à disposição. É essencial para a nossa qualidade de vida. E eu acho que, a partir de agora, o novo normal é o foco, a atenção, trazer esse autoconhecimento para que a gente possa, de fato, ter uma melhor qualidade de vida. E a gente tem percebido essa necessidade, né? E principalmente no mundo dos negócios também, as pessoas precisam trazer essa qualidade, né? Vocês disseram, vocês estão aí o dia todo pensando em soluções e como contribuir, como colaborar, a gente aqui também. Então, isso vai se estender, né? Isso vai transparecer no modo como a gente apresenta nosso valor, a nossa proposta de valor para o nosso cliente.
Então, trazer esse equilíbrio de volta vai ser essencial, porque isso vai se refletir em várias áreas da nossa vida, né? Então, Uhum. tem algumas pessoas aqui falando, tem um perfil chamado Inspirando Saúde, falando que Uhum. vocês fazem de neurofeedback ajudaram bastante. Eu não sei se é uma mulher, acho que é uma moça. Bom, É. nossa. Uhum. Muito Então, bom. Helena, o que eu vejo assim é que antes se falava de sustentabilidade muito numa questão assim de marketing. As empresas buscavam sustentabilidade porque ficava bem a imagem para elas. E eu Claro. gostaria, é o meu desejo, que agora no novo normal a gente busque a sustentabilidade a partir das pessoas, porque nós não estávamos, os recursos humanos estão esgotados, eles são utilizados até se esgotarem. Os Sim, trabalhadores, os colaboradores, eles muitas vezes eles vão até o esgotamento e são substituídos por outros, muitas vezes. E isso não é sustentável. Então, só que nós não vamos poder esperar pelo líder, pela empresa, né? Vejam bem a situação do nosso país. Nós não podemos esperar pela liderança. Nós temos que fazer por nós. E o brasileiro faz isso. Então, é manter esse foco, começar no eu sustentável. Eu posso contribuir com algo, eu posso cuidar de mim, para então começar a contribuir mais. Porque as empresas, elas também podem ajudar nisso. Obviamente que elas podem. Mas a gente precisa entender que a questão de autoconhecimento, autossustentabilidade vai ser sempre uma questão de autorresponsabilidade também. Uma questão de escolha pessoal. E isso eu acho que é algo que vai nos exigir muito daqui para frente. Não vai adiantar muito as pessoas tomarem mais remédios, beberem mais. Isso não vai nos levar às mudanças que todos nós desejamos, porque as pessoas desejam essas mudanças. é Então, a verdade. gente pode se ajudar nisso, sem dúvida. É Então, verdade. Tem... desculpa. A gente estava comentando antes que esse momento ele pode ser encarado como uma oportunidade, que nem a gente tinha comentado, né? Então, que nem eu falei, todos os momentos deveriam ser encarados ou enxergados como uma oportunidade. Então, só reforçando a ideia de que para fazer isso que a Simone está falando, a gente precisa aproveitar esse momento de pausa, digamos assim, de oportunidade de parar para pensar, para refletir, para analisar. Então, antes, quando a gente estava na correria do dia a dia, era muito difícil as pessoas pararem para pensar um pouquinho, pensar em si, pensar em se algo dela não estava legal, se ela tinha que tomar algum cuidado para, digamos assim, para se sentir melhor. Não, as pessoas iam tocando a vida e, tipo, daqui a pouco só para quando somatizar, quando tiver com estresse crônico ou sei lá. Então, hoje, apesar do contexto ter, digamos assim, adicionado essa pressão, preocupação, notícias ruins, incertezas, digamos assim, isso também está chamando para uma necessidade maior ainda da pessoa voltar a olhar para dentro, para fazer, para reforçar, digamos assim, para saber como que ela vai fazer para enfrentar tudo isso. Então, a oportunidade cria uma chance, a necessidade cria essa chance. Então, é por isso que a gente está muito, digamos assim, motivado, envolvidos em difundir práticas que ajudem as pessoas a fazer isso, a elas equilibrarem para poder aproveitar esse momento. Porque as pessoas vão ter duas escolhas. Ou elas vão ter que lidar com, digamos assim, a própria existência, os próprios pensamentos, as próprias necessidades, ou fugir. Ou simplesmente não quero pensar nisso porque isso me dói muito e isso eu não vou conseguir. Então, só que agora a gente a gente está tendo uma chance maior para repensar isso. Verdade. Coisas que na correria do automatismo do dia a dia não tinha como, né? E assim, eu não sei se as pessoas têm perguntas, vai abrir para perguntas, Helena? Mas Tem assim, tu tinha, perguntas aqui, tem o ícone aí, ó, da interrogação, onde você pode escrever a sua pergunta. Então, fiquem à vontade, nós estamos aqui ouvindo, lendo tudo que vocês escrevem.
Oi, Carol, chegou aqui cumprimentando, Luiane, todo mundo chegando. Fiquem à vontade. O que eu ia comentar sobre o que vocês disseram é que grande oportunidade de desenvolver essas novas competências, e principalmente a competência emocional. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente passa por tudo isso agora, e se a gente realmente não se deixar desabar, né, e se destruir com tudo isso, a gente pode enfrentar qualquer problema. O que mais, o que pode ser pior do que o isolamento social, todas essas dificuldades que nos cercam hoje, o medo, né? Todo esse perigo, essa ameaça tão próxima. Então, se a gente consegue passar por isso agora de uma maneira, né, dentro do possível mais equilibrado, né, tendo um autocontrole, treinando esse autocontrole, o que mais vai ser impossível da gente lidar? Então, é uma competência importantíssima de ser desenvolvida agora, porque o mundo continua mudando e a gente não sabe o que vem, né, no próximo capítulo. A gente tem que estar pronto para as mudanças. Como é que tu falou, a mudança não é algo tão simples para o nosso cérebro lidar. A mudança é algo que realmente traz uma certa ameaça. Peraí, deixa eu sondar esse terreno, deixa eu entender esse contexto. Então, não é fácil, não é simples, né? Por isso que a gente precisa estar preparado. E essas competências são essenciais. Vamos ver, a gente tem uma pergunta. Desculpa, Simone, pode falar. Não, quer falar a pergunta? Tá, vamos. Como fazer para começar uma mudança e driblar a autossabotagem? A Laura está perguntando. Primeiro, para iniciar uma mudança. E depois, para a autossabotagem. Vocês querem? Então, tudo vai depender, num primeiro momento, de qual a mudança que ela quer, né? Porque quando a pessoa, ela precisa determinar qual é o objetivo, qual é a mudança, porque a gente vai ter mais facilidade de fazer determinadas mudanças do que outras. Então, ela vai precisar considerar isso. E, em segundo lugar, tem algo que nós chamamos na psicologia as crenças de autoeficácia, que tem a ver com o quanto a pessoa acredita nela, que ela possa fazer essa mudança. E aí ela pode, então, analisar as experiências pessoais dela em relação às mudanças anteriores que ela já fez, feedbacks realistas e positivos e confiáveis de pessoas que conhecem ela e que podem ajudá-la nessa mudança. Ela pode também ter aquilo que nós chamamos de aprendizagem vicária. Alguém já passou por isso antes, então eu também consigo. E a quarta fonte de autoeficácia, que se chama, tem a ver com a nossa fisiologia, do tipo, se eu tenho medo, né, o medo pode bloquear todas as outras fontes de autoeficácia. Eu não vou conseguir pensar que eu já passei por isso antes, que alguém já me disse que eu podia. Nada disso funciona se a minha fisiologia não colabora comigo. Então, a gente sempre, por isso que a gente sempre inclui no trabalho a respiração diafragmática, porque ela vai trabalhar essa questão da fisiologia e do medo. Porque aí a pessoa consegue implementar as mudanças devagarinho, tá? É assim, ó, eu não sei quanto tempo a gente tem, é uma brincadeira que eu faço, a gente pode marcar um outro dia para falar disso, tá, Helena? Mas eu não gosto muito do termo autossabotagem. Por quê? Para mim, autossabotagem é falta de autoconhecimento. A pessoa não faz o que precisa ser feito quando ela ainda não se conhece. Porque a partir do momento que ela se conhece, ela não vai mais não fazer. Então, está faltando algum aprofundamento em alguma questão pessoal. Porque no momento que eu sei, tudo fica mais tranquilo. Tá? Mas isso é papo para uma outra live. Gostaria de acrescentar alguma coisa da mudança? Que é uma pergunta complexa, né? Tentei resumir. Nós temos 5 minutinhos, porque o Instagram ele derruba a live depois de 1 hora. Então a gente tem alguns minutos para encerrar, mas a gente vai precisar voltar aqui, gente, porque tem tanto entrando. Inclusive até para poder mostrar a pesquisa que a gente fez, para convidar as pessoas para um novo desafio. Então acho que vai ser interessante isso. Então acompanhe. Mas o que eu só ia acrescentar, desculpa. O que eu só ia acrescentar é que essa questão da respiração como primeira ação
para acalmar o sistema, para que a gente tenha condição de usar o nosso córtex pré-frontal, que tem as funções executivas, do senso crítico, racionalidade, o pensamento, a metacognição, ou seja, sem desligar um pouco, sem equilibrar essa parte interna, não tem como a gente avançar para frente. Então, a pergunta da moça ali, primeira coisa que a gente sempre, o pessoal deve estar agora rindo, né, os que nos conhecem, a gente sempre fala da questão, vamos fazer a respiração e depois vamos ver as outras coisas. Porque ela é a base para a gente poder, digamos assim, estabilizar e dar condições da gente poder seguir nas outras etapas. Então, tem alguém aqui perguntando como manter o foco com tantas questões da tecnologia. A minha sugestão é a respiração, a gente podia até fazer um jogral, e leitura. Pega um livro de papel para ler, tá? Porque assim, ó, a Helena perguntou antes qual daqueles verbetes que eu escrevi, que eu achei todos legais, eu gostei muito, achei que, né, claro que uns mais, outros menos, mas a letra B eu coloquei biblioterapia, para falar o valor da leitura neste momento. Porque assim, ó, as pessoas agora que se interessarem por fazer o neurofeedback, é uma coisa que é difícil. Se deslocar, ter contato com o treinador, né? Nós não estamos podendo fazer isso. Então, o livro, ele é um treinamento mental também. Mas, assim, se a pessoa não está nem conseguindo se concentrar no livro, a respiração, ela vai ajudar. Depois ela consegue ler. As duas coisas juntas, tá, pessoal? Muito bom. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer vocês, como foi Imagina. A gente pode ficar aqui 3 horas se deixar, né? horas. O Instagram não deixa a gente ficar muito tempo, mas eu gostaria de ver com vocês, a gente informa para os seguidores, é claro, talvez aí, próxima semana, a gente vai combinar para que vocês também ensinem para nós essa estratégia de respiração, Isso. conversar melhor sobre isso. E deixe o contato da empresa de vocês, os contatos de rede social, a gente tem exatamente 2 minutos e aí o Instagram vai derrubar, tem que ser bem breve. E para vocês que já me acompanham, né, continuem seguindo aqui o Instagram para receberem as novidades das próximas lives. E se vocês quiserem deixar aí também os contatos. O pessoal entra no nosso perfil no Instagram, lá no link da bio, vai para o dicionário dos verbetes aqui, mas já está dentro do nosso site. Então ali pode pegar os contatos de outras informações. E tem os videozinhos para fazer a respiração, estão todos lá também. Tá? No canal da... Performance, certo? No caso, Performance máxima. No Instagram ficou com performance máxima. Performance máxima, @performance máxima. Isso. Então, Isso. e o meu trabalho também voltado para desenvolvimento, treinamentos, trabalho com foco em criatividade e desenvolvimento de competências. Então, se você quer saber mais, continue aí acessando @HelenaSantosCoach ou @desloque.sp, que é onde eu tenho lá várias postagens com dicas de criatividade. Enfim, se você quer aprender mais, a gente sempre... Eu agradeço de coração a todos que vieram essa noite. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Vamos fazer muitas respirações. Isso aí. Obrigada a vocês de coração e vamos marcar o próximo, tá bom? Sim, vamos sim. Fiquem todos com Deus, descansem bem e até mais. A gente tem mais lives segunda-feira. Respirem e leiam. Tchau. Obrigada, Pri, Luiane. Beijo a todos vocês, Sueli. Ramiro esteve por aqui também. Ramiro Prado. Um beijo grande, boa noite. Fiquem com Deus.